Este programa é livre para todos os públicos. Vivemos mergulhados num mundo globalizado. Nunca a humanidade recebeu e enviou tanta informação como agora. Com tantos saberes, será que sobra tempo para reflexão? Como anda a nossa noção de ética, moral, liberdade, justiça e felicidade? No Brasil das Gerais de hoje, vamos falar sobre filosofia, logosofia e a importância do autoconhecimento. Então, fique ligado, o programa está começando. Olá, boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais, que hoje mergulha no universo da filosofia e da logosofia, ciências que nos convidam a refletir sobre a existência, o pensamento, a verdade e os valores morais e estéticos. E para entender melhor esses temas e como eles podem nos ajudar a conquistar o autoconhecimento, nós convidamos o João Carlos Lino Gomes, professor de filosofia da PUC Minas, especializado em filosofia política, o Kelsen André, professor e filósofo clínico, o Teógenes Augusto da Silva, físico nuclear e vice-reitor da Fundação Logosófica, e a Maíra de Castro Miranda Araújo, diretora pedagógica do Colégio Logosófico. Boa noite a todos vocês, muito obrigada pela presença. Vamos começar então, João, com você nos explicando o que é a filosofia. Certo, bom, eu vou usar a definição clássica, a definição da Grécia Antiga, né? Que a filosofia seria o amor à sabedoria em primeiro lugar, né? Agora, é interessante essa definição, por quê? Porque antes do filósofo tinha outra figura na Grécia que encarnava a sabedoria, que era o sábio, né? A diferença entre o filósofo e o sábio seria que o sábio se identifique com a sabedoria. E o filósofo é aquele que sabe que não possui a sabedoria, portanto ele tem que buscá-la. O filósofo, não se confundindo com a sabedoria, ele pode amá-la, só se ama aquilo que não nos pertence, né? Que de alguma forma está separado de nós. Então ele está acima do sábio, né? Não, ele está acima, ele é uma outra referência, né? É uma referência que o sábio serviu à Grécia Antiga até um certo momento, que uma crise profunda de valores, uma crise histórica que a Grécia passou, o sábio deixou de ter o que dizer num dado momento, né? Como acontece nas crises históricas, né? Certas figuras históricas desaparecem para o surgimento de outras. Então o filósofo nasce nesse momento em que a Grécia não tem mais tanta certeza acerca dos seus valores, acerca das suas ideias, acerca do que seja a vida. Aí o filósofo nasce para tentar pensar esse tipo de coisa. Então a filosofia nasce com amor à sabedoria, mas acima de tudo com um discurso crítico, uma fala crítica que tenta perguntar sobre o que são as coisas e, acima de tudo, qual é o sentido, né? Qual é o porquê das coisas, seja na vida política, seja na vida afetiva, seja na vida em geral, né? Mas essa, para mim, hoje, essa é uma das funções principais da filosofia, perguntar pelo sentido, num mundo tão rápido que a gente não tem muito tempo para pensar isso, né? Pois é, você falou aí que essa ciência existe desde uma época aí, milenar. Uhum. O que mudou de lá para cá nos rumos da filosofia? Como que ela pode ser aplicada no mundo de hoje? As questões continuam as mesmas ou mudaram? Mudaram muitas coisas, né? Agora, uma delas foi que a filosofia realmente nasce com essa palavra ciência, né? Episteme, a palavra grega, ela cabia bem para a filosofia. Depois, a partir do século XVII, com o surgimento da física de Galileu, a ciência se tornou alguma coisa diferente da filosofia, né? A ciência lida mais com esse mundo imediato, enquanto a filosofia busca alguma coisa que está para além do imediato, né? Que dá sentido para o imediato. Mas também não existe mais hoje, na minha opinião, filosofia, e sim filosofias, né? Na Grécia havia uma unidade de pensamento que nós fomos perdendo com o tempo, mas é uma perda que foi um ganho, né? Hoje em dia você tem várias disciplinas filosóficas, hoje em dia você tem várias tendências filosóficas, né? Mas a busca pelo sentido, como eu disse, continua sendo a marca registrada da filosofia, mesmo que alguns filósofos possam dizer assim, não, isso não é meu interesse. Meu interesse em filosofia é investigar a ciência, meu interesse é investigar a linguagem, né? Mas mesmo sem querer, ele acaba se perguntando pelo sentido, qual é o sentido da linguagem, qual é o sentido da ciência, né? Agora, num mundo rápido como o nosso, o parar para pensar, como diz a filósofa Hannah Arendt, né? O parar para pensar de vez em quando é fundamental, né? Porque a filosofia pressupõe um certo distanciamento provisório da realidade. Quem está muito próximo da realidade, muito colado a ela, não consegue falar sobre ela. Você precisa ter um certo distanciamento. E ela dá esse distanciamento crítico.
mas é um distanciamento que pretende ser uma volta para a realidade depois de tê-la compreendido. Não é um distanciamento para fugir da realidade, não é isso? Nem o filósofo Platão, que muita gente entende como, o filósofo que fugiu da realidade. Não, de jeito nenhum, né? Você vai até o mundo das ideias para retornar aqui e mostrar para os homens que eles estão enganados, né? Eles vivem num mundo de ilusão e pensam que esse mundo é um mundo de verdade, né? Acho que tá fazendo falta no mundo de hoje, viu? Com certeza. Daqui a pouco a gente volta aqui nessas questões. Agora, Teógenes, e a logosofia, ela pode ser considerada um ramo da filosofia? E por quê? Pode. Patrícia, primeiro, obrigado por esse convite. Acho que a Fundação Logosófica ficou muito assim, feliz, né, com essa oportunidade. Eu estou representando a Fundação Logosófica como vice-reitor, né? E essa pergunta, como qualquer área da ciência, você sabe que eu sou físico na área nuclear, né? É difícil você expressar em poucas palavras o que é uma ciência, né? A sensação que me dá é que a gente vive numa praia tão grande, tão bonita, com areias, mares, coqueiros, né? E de repente lembra de alguma pessoa e pega um punhadinho de areia e assim, vou mostrar o que é a praia que eu estava, né? Então, tanto a filosofia, quanto a logosofia, como a física, é difícil a gente concentrar em poucas palavras o que é uma ciência. Mas eu diria assim, olha, logosofia é a ciência da sabedoria. E esses dois termos, para lembrar a gente de duas coisas. Primeiro, a sabedoria a gente adquire com conhecimento. E conhecimento significa algo científico, ou seja, estudo, experimentação, análise, reiteração desse processo. E essa sabedoria que a logosofia está propiciando que todos nós, todo ser humano, toda pessoa possa adquirir, é a sabedoria transcendente, ou seja, o que transcende o nosso dia a dia. É a respeito do si mesmo, o homem, a configuração biopsicológica do ser humano, psicológica espiritual, sobre as leis universais, e sem nenhuma religiosidade até sobre Deus. Então imagine um ser normal, como eu, né? Tenho a minha profissão, não sou estudioso de filosofia, não sou estudioso acadêmico de logosofia, mas começo a estudar conceitos, elementos que vão ser úteis à minha vida. Então, a relação, por exemplo, entre filosofia e logosofia, você me perguntou se é um braço, né? Tudo está interligado. Acho que as duas ciências orbitam em torno da sabedoria, não é verdade? E eu, uma vez, estava dando uma palestra e me surgiu um conto, se você me permite falar rapidamente, em poucas palavras, que está na internet. É aquele conto daquele cientista, né, que é um pensador, né, que vivia preocupado com os problemas do homem, do mundo, querendo consertar o mundo, e tinha um filho pequeno que estava perto dele. E o cientista, né, podia ser até um filósofo, um humanista, né, preocupado realmente, acho que ele fazia parte de uma grande organizações internacionais. Ele queria consertar o mundo. Aí a criança vem, papai, eu quero trabalhar com você. Ele queria se livrar da criança. Então, o que ele fez? Ele pegou uma revista, lembra que tinha uma revista? E a revista tinha um mapa mundi, que era o mundo aberto ali. Ele pegou a revista, cortou em vários pedaços e deu para o filho. Filho, aqui está um mundo todo quebrado, todo destruído, conserte esse mundo. E o cientista pensou assim, vou passar horas, né, livre do meu filho. Passaram alguns minutos, a criança, pai, já montei, assim, impossível. Aí ele vai lá e vê que a criança montou o mapa mundi. Ele fala, mas filho, como é que pode? Você nem conhecia o mapa mundi? Ah, pai, sabe o que aconteceu? Quando você estava rasgando a revista, eu vi que tinha a figura do homem atrás. Então o que eu fiz? Eu desvirei todas as figurinhas, né, os pedacinhos, montei o homem e virei e montei bacana. o mundo. O que tem atrás? Isso está na internet. É uma analogia, né? Analogia. Qual é o foco? Todas as ciências físicas, biológicas, filosofia, tem um homem por trás. de uma forma louvável, está buscando consertar o mundo para dar um mundo melhor para o homem. A logosofia vem colaborar na parte do homem, fazendo com que o homem aprenda a consertar-se a si mesmo. E uma das coisas mais interessantes que eu vivi no estudo logosófico é o seguinte, a logosofia destrói um preconceito que me fazia sofrer muito na adolescência, que pau que nasce torto, morre torto e até as cinzas são tortas. E não é bem assim. Não é, o homem pode se modificar. Então, logosofia é isso, é ciência de sabedoria, essa aproximação de um conhecimento prático, aplicável à própria vida, aplicável a si mesmo. Tentando se melhorar a cada dia, né? E como que... Pode falar. E é interessante, né, que a logosofia, ela apresenta para o ser humano a oportunidade de realizar um processo de evolução consciente, né? Então, isso, assim, torna a vida muito estimulante, né? Essa possibilidade que eu tenho
de viver a minha vida cada dia com mais consciência, buscando esse aperfeiçoamento integral, né? E como que essa busca pode ser aplicada na pedagogia, no caso da pedagogia logosófica? Conta pra gente como é que essas duas coisas se entrelaçam. A pedagogia logosófica, ela trabalha com vários conceitos, né? E um dos conceitos que nós trabalhamos é o conceito de vida. Para que a gente vive, né? Você falou tão bem sobre os porquês, né? Sim. Para que mesmo que a gente vive? E uma das coisas que a gente tem procurado ensinar para as crianças, né? Que a vida, ela foi feita para aprender, que a gente vive para aperfeiçoar, que a vida é luta, né? Que a vida é uma grande oportunidade. Então, nós oferecemos para a criança e para o adolescente, para o jovem, no dia a dia, a aprender a viver essa vida com mais consciência. Com mais buscando sentido? Querer ser melhor, buscando pensar nas coisas que são permanentes, buscando fazer o bem conscientemente, porque também não adianta eu ficar, né, cada dia melhor, eu ser cada dia, né, um ser humano melhor, esquecendo da humanidade. Então, a gente trabalha com esse conhecimento de si mesmo e com o aperfeiçoamento de forma feliz, de forma natural, de forma estimulante, pensando, né, que levando a pensar que a vida, ela tem um significado muito transcendente e que nós estamos aqui e devemos conhecer, né, que missão é essa, né? Que objetivo é esse? O que mesmo nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Ah, que bacana. Então, as crianças são estimuladas e os jovens a pensarem sobre essas questões. Tá certo. E a filosofia clínica, Kelsen, conta pra gente aí que área é essa tão, para mim, tão nova e tão interessante? Para muitas pessoas nova, e de fato é recente, a filosofia clínica ela tem assim o seu achado com Lúcio Pachter no final da década de 90, né? E é interessante porque esse movimento da tentativa de colocar a filosofia para discutir as questões do cotidiano, para tentar dar um sentido à vida das pessoas, mais de uma prática terapêutica. E Lúcio pensou isso aqui, algumas pessoas pensaram isso na Holanda, outras pessoas pensaram isso na França, Marinov pensou isso no Canadá, da filosofia dando sentido aos seres humanos, né, o homem como essa medida de todas as coisas, para a gente solucionar os problemas que nós próprios criamos. E pensar nisso numa perspectiva um pouco diferente da psiquiatria e da psicologia, que seria em perceber o modo de ser na singularidade de cada um, ou seja, cada um de nós temos as nossas peculiaridades, as nossas singularidades, e os rótulos e os estereótipos talvez já não nos encaixe mais nessa sociedade contemporânea, quando você abre e fala dessa quantidade de informação, desse mundo globalizado, ao mesmo tempo que estamos muito iguais, vamos percebendo que as dores, as angústias, as decepções, as buscas, elas estão ficando cada vez mais insistentes, né? E a filosofia clínica, então, ela tem a proposta de auxiliar o outro a encontrar-se. Ela busca dar um fármaco, um alívio, uma tentativa de sentido, um acolhimento para essas pessoas, para nós de modo geral, né? Porque nós convivemos. Então, se o outro alivia a sua dor, nós humanizamos a nossa sociedade como um todo. Então, é uma proposta muito interessante, de fato. Curioso é que Com o próprio certeza. Sócrates, né? O próprio filósofo Sócrates na Grécia, ele já se dizia o médico de almas, né? Perfeito. O médico da psique, né? Psique teratosa. Já estava lançando psicoterapeuta. a sementinha aí da filosofia clínica, Estava. né, gente? O caminho é longo, mas as ferramentas estão todas aí. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre filosofia e logosofia. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Brasil das Gerais, falando hoje sobre filosofia, logosofia e autoconhecimento. Maíra, no bloco passado você explicou para a gente um pouco da pedagogia logosófica. Agora, como que essa forma
de se pensar e de se ensinar, ela é aplicada no dia a dia do Colégio Logosófico, por exemplo. As disciplinas são transversais, ou seja, elas conversam com essa busca pelo autoconhecimento, ou vocês têm aulas separadas para falar disso? Como é que isso funciona no dia a dia mesmo na escola? A logosofia, ela está presente o tempo todo, né? Na realidade, o docente, o educador, se ele realiza os conceitos logosóficos, naturalmente, né? Ele apresenta para a criança e para o adolescente esses conceitos. Então, não existe uma aula de logosofia, né? Nós trabalhamos no dia a dia, na escola logosófica, com alguns conceitos, estimulando esse aperfeiçoamento, né? Esse conhecimento de si mesmo nas disciplinas. Às vezes a gente tem oportunidades específicas, né? Agora mesmo nós estamos desenvolvendo um projeto no colégio sobre a honestidade, um conceito tão importante hoje em dia. Nossa, né? super E tem sido uma experiência fantástica. Nós apresentamos para os adolescentes o conceito, conversamos com os adolescentes sobre o conceito e estimulamos a prática. Então hoje nós temos no colégio um autosserviço de açaí. Para quê? Os adolescentes receberam o conceito. Agora eles têm que praticar, experimentar. E além de praticar e experimentar, faz parte também do método logosófico a difusão daquilo que se aprende. Porque quando a gente difunde, a gente fixa o conhecimento, né? E faz o bem também, que é algo importante que todo ser humano deveria realizar, né? O bem a si mesmo e também o bem para os demais. Então, a pedagogia logosófica ela está presente o tempo todo, né? Dependendo muito do educador. E esse autosserviço, na prática, a criança pega o sorvete ou o açaí e não tem que pagar por ele? Não tem ninguém tomando conta. Ela deixa o dinheiro? Tem uma caixa, eles colocam o dinheiro, pegam o açaí e pediram para a gente colocar também um leite em pó. Então, cada um pega o seu leite em pó e o seu açaí e coloca o dinheiro dentro de uma caixinha, né? E aí, no final do dia, vocês contabilizam quantos açaís, sorvete saíram e quanto tem de dinheiro. Isso. E como é que tá essa conta aí? Tá fechando direitinho? Olha, o ano passado nós começamos o projeto passado com o sorvete, né? Vivemos, claro, né? Sim. Que alguns adolescentes Óbvio. não pagaram, mas pouquíssimos. E voltamos a conversar com os adolescentes sobre a importância, né? Da prática do conceito, sobre o respeito aos colegas, sobre a oportunidade que eles estavam tendo e fechamos o ano com 100%. Olha 100%, só. né? E aí, em função do vivido e do resultado, nós demos continuidade ao trabalho e esse ano perguntamos para eles, né? O que vocês querem? De que forma nós poderíamos dar continuidade a esse projeto que estimula a prática e experimentação de um conceito tão importante? E aí eles sugeriram então o açaí. Então hoje nós temos lá, né, na hora do recreio, eles ficam à vontade, eles vão, abrem o freezer, tiram o açaí e a gente vai fazendo essa contabilidade, né, contabilizando aí e conversando com eles, né, sobre a experiência, os resultados, estimulando muito sempre o aperfeiçoamento. Que legal. Isso é interessante, porque uma vez eu fiz uma palestra para crianças de 14 anos, entre 12 e 14 anos, e meu público não é o público infantil, nem adolescente, eu sempre dei aula para adultos. Esse dia eu aceitei fazer a palestra num colégio em Belo Horizonte, tanto que quando eu estava indo para o colégio fazer a palestra, no meio do caminho eu pensei, onde é que eu me meti? Porque eu não conheço esse público, né? Mas aí, a lição dada tem que ser feita ainda. Então, eu falei sobre ética, exatamente, para eles. Então, na medida que fui falando, eu percebi que os alunos fizeram um silêncio absoluto, e me olhando fixamente, falei, eu estou entendendo, eu não estou entendendo nada, estão estupefactos aqui. Mas quando foi minha surpresa, eles me procuraram, depois perguntaram, depois fui chamar de novo para falar para uma outra turma, porque eles comentaram com outras turmas, e eu percebi o seguinte, na verdade, eles tinham um conjunto de inquietações, mas não conseguiam traduzir aquilo em conceitos, né? Eles viam a experiência da mentira, mas não conseguiam pensar a mentira. Eles viam a experiência da desonestidade, mas não conseguiam pensar a desonestidade. Então, eu dei os conceitos, eles encaixaram os conceitos com as práticas. Então, quando você falou isso do açaí, quer dizer, eles estão ao mesmo tempo pensando um conceito e pondo o conceito na prática, para evitar aquilo que pode acontecer, como o Eduardo Janeta Fonseca, o economista, fez uma pesquisa uma vez, segundo ele,
perguntou na pesquisa, vocês acham que o Brasil é um país corrupto? 90% respondeu sim. Vocês acham, a segunda pergunta, que contribuem para isso? 90% não. Então é um problema complicado, porque... A conta não fecha. A conta não fecha. Esse reconhecimento é fundamental, né? Fundamental. Voltar para dentro e a gente volta no conhecimento de si mesmo. Com certeza. Em muitas escolas hoje, independente da orientação, né? Se é religiosa, se é laica, percebo que estão ofertando a disciplina da filosofia, né? Também. Qual que é o sentido de proporcionar essa reflexão desde cedo? É justamente a formação desses valores, João? Sim. A ideia é essa. É bom lembrar que a filosofia saiu do ensino médio, né? Porque ela voltou para o ensino médio obrigatoriamente, alguns anos atrás. Ela tinha saído da época da ditadura militar, né? O argumento era que a filosofia é tão nobre, tão complexa, que ela teria de ir para o curso superior, não para pessoas tão imaturas ainda no ensino médio. Outros tentaram tirar do curso superior por só na pós-graduação, argumentando, não, no curso superior ainda estão imaturos para poder aprender filosofia. Na minha época de ensino médio, eu tinha filosofia. Pois é, algumas escolas permaneceram com a filosofia, mas não era mais obrigatório. Era um respiro, assim, pra gente, assim, no meio daquela coisa de vestibular, exatamente. Né, de matemática, português, física, se de repente separava, assim, para discussões gostosas, que tinham a ver com as nossas inquietudes, né, da adolescência. Exatamente. Então, assim, a ideia era justamente que a filosofia pudesse, não separado, mas conjugando-se com outras disciplinas, né, dar uma formação propriamente humana para as pessoas, principalmente quando a formação das nossas escolas começou a caminhar por uma linha muito técnica, né? Antes você tinha, né, o técnico muito focar científico. No resultado, né, hoje. Exatamente, porque antes você tinha o técnico científico, né? Quem ia fazer humanidades lá na faculdade, ia você tinha o científico, você tinha o como é que chama? Clássico, desculpa. Quem fazia humanidades ia para o clássico, quem ia fazer a área de científica ia para o científico e tal. Depois unificaram tudo e essa unificação, a parte clássica perdeu, a parte humanística perdeu. Então os alunos, eles já vão para competir, já vão para arrumar um melhor emprego, coisas que são legítimas, né? Mas... Isso desde ensino infantil, viu? Às vezes muitas escolas hoje já estão preocupadas com o Enem. Exatamente. Aí a filosofia voltou, só que ela voltou com uma carga horária muito pequena, mas um pouco é melhor do que nada, né? Mas com a nova reforma do ensino médio aí proposta recentemente, né? Proposta não, efetivada, né? Agora disse que a filosofia tem que ter práticas e teoria filosófica, mas não definiu ainda se vai ter disciplina de filosofia ou se qualquer disciplina pode tomar conta da filosofia. O que é complicado porque a filosofia também é um discurso técnico, né? E a pessoa tem que ter uma formação profissional para fazer isso. Não é qualquer pessoa que pode se arvorar a fazer filosofia, porque tem os textos, tem os conceitos. Mas a ideia é exatamente fazer com que as pessoas, as crianças, os adolescentes, desde cedo se perguntem pelo sentido, porque é a melhor fase. Essas pessoas se perguntam o tempo todo pelo sentido, mas como eu disse, não tem conceitos, né? É nessa fase, nós vamos emburrecendo com o tempo, né? Segundo o filósofo Jaspers, a criança é a melhor filósofa, porque ela pergunta, né? Ela tem aquela inocência. Quando nós vamos amadurecendo, né? Nós vamos tendo mais medo de fazer perguntas, né? Vergonha, né? Eu noto isso, quando inicia o curso de filosofia na faculdade, né? Os alunos eles fazem perguntas sem ter a mínima vergonha. Quando eles vão se formando mais, eles vão ficando com vergonha de fazer pergunta, com medo de falar bobagem, não é isso? Mas veja como é que é importante. Um dado curioso. Há uns 4, 5 anos atrás, eu li no site da ONU que o número de pessoas que estavam ficando viciadas, né, em substâncias lícitas, mas usadas de forma ilícita, por exemplo, calmantes, né, remédios psiquiátricos em geral, o pessoal compra escondido e tal e toma sem receita médica, o número de pessoas que fazia isso tinha ultrapassado o número de pessoas que usam drogas ilícitas. Então, parte do mundo usa drogas ilícitas de forma ilícita, parte do mundo usa drogas lícitas de forma ilícita, está todo mundo drogado. Quer dizer, que mundo é esse? A gente até fez um programa recente agora sobre medicalização da vida, que tem justamente a ver com isso, né? Hoje tem remédio para tudo, para ninguém quer mais sofrer, sentir dor, né? Passar aí pelos altos e baixos da vida, né? E justamente nesse ponto aí que eu quero te perguntar sobre... a filosofia clínica, quem pode fazer? Para que tipo de público você indica? Criança, jovem, adulto? A filosofia clínica ela tem uma metodologia que precisa da historicidade. A historicidade é o sujeito, que a gente chama de partilhante, contar toda a sua vida. Então, a pessoa que tem uma maior dificuldade, nós estamos falando de quem? As próprias crianças, e algumas vezes,
pessoas portadoras de algumas síndromes que têm uma dificuldade de relatar a sua própria historicidade, elas têm uma dificuldade maior em trabalhar com a filosofia clínica. De modo geral, quaisquer outras pessoas que estão interessadas em se conhecer, se perceber, compreender-se dentro de si mesmo e como se relaciona com o outro, é super indicado, assim, não há uma outra contraindicação. Historicidade, você fala assim, a sua história de vida. A sua história de vida, como ela é que... Ela tem que ter noção, então, para chegar para você, né, ou pro terapeuta, no caso, o filósofo clínico, e ela tem que ter, como é que eu falo? Ela tem que se apropriar do que ela já viveu, não é isso? É isso, Eu acho que muita gente hoje não tem nem essa noção. E é isso que começa o processo terapêutico. A pessoa, ao ser indagada sobre quem é ela e como é que ela conta a sua própria história, nós aqui, os filósofos clínicos, vamos a compreendendo dentro do universo que ela nos apresenta, né? E é uma tentativa desse outro se mostrar e se revelar um pouco para nós. Então está em essa troca, mas ela precisa de se assumir ali. E na medida que ela faz esse processo de relatos, ela vai se percebendo também. O processo terapêutico se dá muito por essa questão da fala, da percepção, do entendimento da sua própria história. Às vezes sem até uma interferência mais direta do filósofo clínico. Porque à medida que você ela vai falando, ela vai se ouvindo, é isso? E tomando consciência de alguns processos, né? Do que ela viveu. Exatamente. Falar de si mesmo implica uma distância de si mesmo, né? Isso é importante, né? Porque para a filosofia isso é importante. Se você está colado com a realidade demais, você nem vê a realidade. É só pegar uma folha de papel e tentar ler a folha colada aos olhos. Você não lê, né? Você precisa de um meio termo, né? Então, para compreender algo, nós temos que tomar uma certa distância. E é difícil nós tomarmos distância de nós mesmos, né? Exatamente. A gente não consegue pensar, cheio em casa já do serviço ou da escola, já vai dormir, no dia acorda e tal, você nem pensa sobre si. Então, eu acho que esse momento da fala sobre si é o momento que você pensa, sabe que eu sou alguma coisa ou alguém? Eu acho que muita gente não quer nem parar para pensar. Sim. Porque se parar e ficar sem ter o que fazer, começa a ficar aflito e angustiado. Sim, então, quer estar sempre preocupado para justamente não ter essa parada. O que você buscou quando você, né, que era um cientista, ainda é, né, um físico, parou para buscar a logosofia na sua vida? E que benefícios que você teve com isso? Olha, essa pergunta foi bem de acordo, porque quando ele estava relatando essa realidade que o jovem vive, né? Imagina um jovem, eu com 16, 17 anos, era muito inquieto. Eu perguntava por que eu existia, que é natural nessa fase. Assim, você disse muito bem. Por que eu existo? O que faz sentido? Essa vida não faz sentido. E isso ficava me inquietando muito. E eu queria ser um jovem melhor, queria ser um grande profissional, queria formar família, né? Mas quando eu olhava a minha realidade, eu via um jovem tímido, inseguro, que fugia de tudo com total insegurança, né? E eu projetava, como é que eu vou ser um profissional? Como é que eu vou ser alguém na vida desse jeito? E quando eu escutava, eu falei, pau que nasce torto, morre torto, aquilo me angustiava demais, né? E uma vez ali, eu morava no Rio de Janeiro na época, né? Na verdade, eu morei 40 anos no Rio de Janeiro. E a bolsa dos livros, tinha um livro, tipo aquele livro de autoajuda, naquela época nem se falava autoajuda, né? Conheça sua mente e viva melhor. Sim. Aí eu peguei esse livro, comecei a ler e, resumindo, né? Ele dizia, basta você se repetir toda noite, né? Amanhã você é diferente, amanhã você... Você não pode imaginar quantas noites eu fiz isso, né? E acordava igualzinho. Não conseguia mudar. Aí que me inquietava. Aí qual o conselho que a gente recebe nessa fase? Teógenes, para de pensar nessas coisas. Tenha uma profissão, case, tenha um filho, escreva um livro, plante uma árvore. Não é verdade? É isso aí. Aí eu falei, sabe uma coisa? É isso que eu vou fazer. Para com essa bobagem. Eu vou me dedicar, já era universitário, vou estudar física. Pronto. Na época eu até coloquei um pôster do Einstein atrás da minha porta, né? Para me estimular. Mas quando eu chegava nas tardes de domingo, eu morava no Rio de Janeiro, hein? Cidade... Praia, sol, né? Mas à tarde de domingo, aquela angústia, aquele... Vazio. Aí eu falo assim, tudo bem, eu quero ser um bom profissional, quero ser um bom marido, quero ter filhos, quero escrever um livro, plantar uma árvore, mas tem que ter algo mais na minha vida. E foi nessa fase que eu encontrei a logosofia. E o primeiro assunto que eu abri a logosofia é o seguinte, o primeiro ensinamento que eu vi, que o homem possui dentro de si riquezas ignoradas, e como desconhece essas riquezas,
isso o leva a se fundir à multidão anônima. Que foi o que o professor mencionou muito bem. Né? E você se sentia mais um no meio da multidão? Mais um. E eu queria ser alguém. Eu falei, gente, eu quero esses conhecimentos para mim. Além da profissão, além de tudo que eu fazia, aqueles conhecimentos podiam me ensinar a ser alguém. Já se passa bastante tempo, desde aquela idade de 21 anos, né? Já e você conseguiu 63, se descolar da multidão? Muito. Sabe por quê? A gente aprende a trabalhar como indivíduo. Não só pensando em si, né? Mas pensando bem no ser humano. Sabendo que melhorando a si mesmo, você pode melhorar a humanidade, né? Aquela imagem que eu dei. Não, vale a pena, a angústia, valeu. Não, a angústia é natural. Ela te moveu, né? O que se faz, menino, para de pensar nisso, dá alguns remédios para acalmar as crianças, né? Um jornalista mesmo disse, eu ganhei tanto vitamina quando eu era adolescente que agora eu nem penso em nada. É a maior maldade que se faz ao ser humano. Não é, professor? É uma maldade que se faz ser humano. Silenciar, né? Hoje em dia, qualquer criança mais agitada é hiperativa, vamos dar o remédio, né? Exatamente, é silenciar o sujeito, né? A gente falou sobre isso no programa. Ô, gente, papo tá bom, mas eu tenho que chamar agora mais um intervalo. Se você tem alguma pergunta ou comentário para fazer sobre o tema de hoje, manda pra gente. Eu volto já já. Brasil das Gerais está de volta, conhecendo melhor hoje as ciências da filosofia e logosofia. Gente, agora eu queria perguntar o seguinte, quando se fala em autoconhecimento, né, nessa busca em se melhorar, me vem muito uma questão espiritual. O que é que de espiritual tem na filosofia e na logosofia? Quem quer começar? Na filosofia a gente entende o espírito, como os gregos entendiam, né? São 3 palavras para espírito, a palavra que a gente usa, a palavra nous, que é espírito enquanto inteligência, né? Então não é um elemento que está fora do mundo, não é um elemento que está no espaço, é um elemento que faz parte da nossa própria experiência, né? E agora nós somos corpo e somos também inteligência, então nós recebemos do mundo sensações através do nosso corpo, mas nós temos que traduzir essas sensações de alguma forma, então a inteligência permite isso. E o espírito é essa inteligência que ela tenta ir além das aparências. Esse além, como eu disse, não é fora do mundo, mas é mostrar que aquilo que parece ser nem sempre é, né? Então, novamente, volta à busca do sentido que sustenta aquilo que aparece, aquilo que está diante de nós, né? E a logosofia, ela é espiritual? Sem dúvida, não podia dizer, porque o homem é uma parte espiritual, né? O homem tem uma conformação bio-psico-espiritual, né? Só que quando a gente trata o assunto do espírito, né? Parece que é algo assim tão fenomênico. E a gente começa a aprender desde cedo o seguinte, que o homem possui uma configuração psicológica, na parte biológica a gente conhece muito bem, né? A gente sabe que tem estômago, sistema digestivo, sistema circulatório. Se a gente pergunta assim, qual é o sistema que está dentro do ser humano? Como é que se compõe o sistema mental? O sistema sensível? Como é que funciona? Ninguém fala disso. A gente sabe que a fisiologia, que é o perfeito funcionamento dos órgãos, é fundamental para a vida física. E como é que é na parte psicológica, espiritual? E aí foi um aspecto interessante que eu descobri, né? Quando eu me dei conta disso, foi algo fantástico, que nós temos uma parte biológica perfeita que funciona sem nós precisarmos fazer nada. Na parte psicológica, nós nascemos imperfeitos. E temos que desenvolver essa parte. Tanto que a gente fala de desenvolver a inteligência, a parte de pensar, né? Sim. A logosofia permite que a gente tenha essa visão dessa configuração psicológica, que é um sistema mental, que tem a mente, tem várias capacidades de pensar, de refletir. E a gente começa a perceber o seguinte, a gente não pode resolver problemas com a imaginação. Quem resolve problemas é a capacidade de pensar. A gente não pode apenas confiar na memória. A nossa educação toda hoje é baseada na memória, né? Que é um grande erro. A educação, o nosso aprendizado tem que ser com base no entendimento. Então a logosofia, apenas lembrar o seguinte, é uma ciência, enquanto a filosofia é milenar, a logosofia começou a ser ensinada em 1930, em Córdoba, 87 anos. É jovem, né? Jovem. Tanto que ela não está indo para a academia, ela está indo junto às pessoas de diferentes profissões, né? Não precisa ser físico nuclear com doutorado, né? Na Fundação Logosófica, nós temos todas as pessoas de todas as categorias que queiram aprender um conhecimento que possa ser útil para ela mesma. E diferentes religiões também? Diferentes religiões, né?
a pessoa começa a ter essa noção da configuração psicológica e começa a ver que existe a parte mental, existe a parte sensível da sensibilidade, dos sentimentos, começa a perceber quando é que ela está pensando em realidade, que muitos acham que pensam, mas não pensam, repetem o que os outros dizem, não é isso, professor? Sim, com certeza. Não tenho dúvida. Ter essa consciência desses recursos internos, isso faz a grande diferença. É o ser humano visto de forma integral. Integral. E usando sistema mental, sistema as suas potencialidades na resolução dos problemas do dia a dia. Seria isso? Agora, quem faz todas as nossas perguntas? O que eu existo? Existe vida após a morte? O que vai acontecer? O destino está prefixado? O que eu estou fazendo aqui? Essa partícula divina, para a logosofia, é o espírito. Tire do ser humano o espírito, ele não é nada. Não vai ter inteligência, não vai poder pensar, vai ser igual a um animal qualquer. Isso faz diferença. Então, se a logosofia foca o ser humano, ela tem que abordar o aspecto do espírito. Mas um conceito muito claro, muito palpável, que a gente começa a perceber no dia a dia. E, gente, eu acho que a pergunta que eu não posso deixar de fazer nesse terceiro bloco, como que a gente pode utilizar tudo isso que a gente está conversando aqui no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa família, nas nossas relações, como sair do campo das ideias e colocar tudo isso em prática? Então, Kelsen. É fundamental essa abordagem que começa, a logosofia aí que você estava citando, então, década de 30, né? Muitos filósofos vão tentar fazer essa abordagem de trazer a filosofia para a prática. A filosofia não é apenas uma abstração mental e nem a ciência vive apenas de abstrações. A ciência, a filosofia, ela nasce de problemas reais e concretos. E, infelizmente, hoje, quando a gente ensina e aborda isso, a gente distancia ao extremo, né? E perde esse contato, essa referência com o cotidiano. E o mundo de hoje muito rápido, muito acelerado, ninguém tem tempo ou disposição para ficar filosofando nesse sentido mais de parar para viajante pensar, da palavra, mas né? O ponto é que a filosofia, nesse aspecto viajante, é por culpa ou responsabilidade dessa perda de sentido. Porque quando você recupera o sentido dessa inquietação jovem, que o aluno está lá com a gente perguntando, questionando, é muito perto do que René Descartes estava pensando no século XVII. Então, se a gente lê aquilo, dá para aplicar. A filosofia prática, a filosofia clínica, as outras filosofias, elas têm como proposta auxiliar nós, no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, praticar isso. Mas praticar de que modo? Eu posso parar para pensar sobre a minha vida. Eu posso, em algum sentido e alguma maneira, buscar criar e construir outras possibilidades para a minha vida. Eu posso compreender melhor o todo que está à minha volta. E por mais louco que seja o pensamento abstrato, ele é muito prático e concreto. De fato, o pensamento altera realidades. A gente fica muito nessa onda do pragmatismo, nessa vivência da correria que nos exige das respostas mais rápidas e imediatas, mas muitas vezes parar, pensar, planejar, que o pessoal da engenharia tem feito isso, a sociedade, de modo geral, pede o conhecimento filosófico. E você consegue até uma produtividade maior, muito não maior. Se você der essa parada. Respirar, pensar, projetar, nossa, muda muito os cenários das coisas. Esse afastamento aí da filosofia com relação à vida se deveu muito também à criação das academias, né, das universidades. Não é só a filosofia que sofreu com isso, né? Se você pensar bem, você pode ensinar, eu li um livro de um cientista, agora que me fugiu o nome, você pode ensinar química ou física dentro da cozinha, né, fazendo comida, porque todos os elementos que estão na física que a gente estuda na escola acontecem no mundo. Então, assim, eles estão presentes no mundo, mas muitas vezes o professor tem dificuldade de fazer essa ponte entre o que ele está falando conceitualmente e o mundo ao redor. Fica parecendo uma coisa longe, né? Ele está falando do movimento retilíneo dos objetos, que isso é uma coisa que só tem nos livros. Na física mesmo, né? Quando a gente
começa a entender que os fenômenos da física estão presentes no nosso dia a dia, fica tudo muito mais interessante também. Quando começa essa chuvinha primeira, que a gente tem que é fácil derrapar o carro, se a maioria das pessoas prestasse atenção em física, não batia com o carro. Você ia perceber que tem que dirigir diferente quando aquela chuvinha faz a areia do asfalto, né? Que você fica, você acha que pode frear o carro a mesma distância, né? Então assim, né, basta você passar. Na filosofia é a mesma coisa. Uma coisa são os conteúdos filosóficos, outra coisa são os conceitos que a gente usa para passar esses conteúdos. Que foi o meu aluno, eu sempre faço isso, dar exemplos concretos em sala de aula para mostrar os conceitos. E vocês fazem isso também lá no tempo colégio? todo, né? A logosofia ela é muito prática, né? Tem um conceito que ele faz toda a diferença no dia a dia, que é o conceito de pensamentos, né? A logosofia diz o seguinte, que nos pensamentos está a causa de tudo. Mudando os pensamentos, a gente muda a vida. E os pensamentos são entidades autônomas com vida própria, que passam de uma mente para outra, que podem ser positivos ou negativos. Então, a todo momento, nós sofremos a influência dos próprios pensamentos e somos influenciados pelos pensamentos dos demais, né? Então, como que a gente faz isso, né? Vou trazer assim, um exemplo simples, né? Eu fui levar a minha mãe ao médico. Minha mãe está idosa, fui levá-la ao médico e a gente tem que esperar, né? Muitas vezes a gente tem que esperar. E é interessante que nessa espera, às vezes, quando nós não estamos atentos, né? Nós começamos a ficar impacientes, intolerantes, né? Ficar irritados. E o que é que eu aprendo, né, com a logosofia? A tentar viver, né, as situações do dia a dia com mais consciência, sem perder energia, sem perder tempo, sem me desgastar, né, e desfrutando do momento. Então, ontem mesmo, enquanto eu estava lá com a minha mãe esperando para ser atendida, pensando assim, gente, que oportunidade que eu estou tendo de estar perto dela, não é? Estou esperando mesmo, mas estou aqui cultivando uma paciência que é inteligente, né? Isso eu estou aprendendo com a logosofia e estou desfrutando da presença dela, né? Então, quando terminou, eu estava com muitas tarefas, muitas atividades para fazer, né? Sim, hoje a vida não para, né? O mundo não para. Mas, ao mesmo tempo, pensando assim, gente, tem tempo para tudo. E muitas vezes, o que me leva a perder o tempo, a achar que a vida, né? O tempo da vida está muito curtinho, muito pequeno, é a forma como eu vivo a minha vida. Então, quanto mais eu consigo ter esse conhecimento de mim mesma e esse domínio, né, dos meus pensamentos, mais eu consigo aproveitar o tempo, viver feliz, né, conviver melhor com o meu semelhante, fazer o bem, né, e isso vivendo todas as coisas comuns, né, que todo mundo vive. Na realidade, é transcendendo, né? Viver a vida transcendendo. É sair do plano físico, buscar transcender e viver a vida buscando a felicidade, né? Buscando a alegria, buscando realmente desfrutar de cada momento com muita intensidade. É o aqui e agora, né? Que é outro conceito a gente milenar. veja com isso aí, o seguinte, que essa separação entre o pensamento e a prática, o pensamento e a ação, ela é falsa. O pensamento é uma forma de prática e de ação também, né? Existe uma prática pensante. Essa prática a gente está perdendo. Reduzindo tudo a essa prática, outra prática imediata e tal. Então, praticar, pensar também é uma coisa importante. Ô, gente, para encerrar então, vamos fazer um convite para quem está em casa, para conhecerem melhor a logosofia e a filosofia, rapidinho? Claro, rapidinho. A logosofia foi criada não para ser estudada em academias. Ela foi criada para atender às necessidades de toda a humanidade. Ou seja, todos podem estudar logosofia. E por causa disso, todos os livros básicos da logosofia, que conformam um conjunto de conhecimentos básicos, que permitem que a gente aplique no dia a dia, estão disponíveis gratuitamente para download em um site. Pode falar? Claro, www.logosofia.org de organização.br, logosofia.org.br. As informações de logosofia estão todas na internet, mas essa possibilidade de baixar todos os sites, os livros do site, é algo assim inusitado, porque a pessoa pode começar a aprender, pode começar a aplicar em si mesmo. Por conta própria. Por conta própria. Claro que se ela precisar de ajuda, né? Porque o conhecimento não é dado de forma gratuita. Em logosofia a gente aprende que a gente tem que juntar, unir, aprender para chegar a compreender. Então você tem que fazer o esforço mental. O primeiro passo pode ser esse, né? Pode ser esse. E aí a pessoa busca a função logosófica para buscar outros que estão vivendo a mesma experiência, estudando as mesmas coisas, né?
e ajudar a entender um pouco mais a logosofia e aplicar no seu dia a dia. E um minuto final, e a filosofia, como que vocês convidam quem está em casa a conhecer melhor? Bom, eu trabalho em 3 instituições, a PUC Minas, a FAG e o ISTA, né? São lugares formais onde se estuda filosofia. Mas entre no YouTube também, coloquem lá filosofia e ética, filosofia e vida, filosofia. Vai aparecer muita palestra interessante lá. Para todos os gostos, né? Todos os gostos. A filosofia clínica, vocês podem entrar no site do INFIC, Instituto Mineiro de Filosofia Clínicas, e obter maiores informações. Também tem o Instituto Pachter, que é uma das referências também da filosofia clínica aqui no Brasil. Certo, gente. Fica aí então o convite para todo mundo conhecer melhor a filosofia e a logosofia. O Brasil das Gerais de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês pela presença e pela verdadeira aula que vocês deram aqui hoje. Obrigada também a você de casa, que assim como eu, tenho certeza também deve ter aprendido muito com o programa. Nessa sexta eu estou de volta falando sobre um tema polêmico, o lado B da maternidade. É um assunto delicado, mas merece aí toda a nossa atenção. Ficou curioso? É amanhã. Uma boa noite e até lá.